Meus irmãos, graça e paz, amém? Estamos de volta, não 100% novo, mas ainda desalinhado. A gente é parecido com um carro, o tempo vai passando e precisa, de vez em quando, que mecânicos possam dar uns ajustes. E eu estou na oficina, certo? Recebendo alguns ajustes, mas confiamos que vai dar tudo certo. Estamos alegres por estarmos aqui com os irmãos nesta noite. Continue orando por nós, precisamos das orações dos irmãos. Alguém me perguntou sobre o vestibular dos meninos, e eles foram bem, graças a Deus, estamos aí aguardando resultados. Há outros ainda a serem feitos, e aí eles estão também nessa luta, e orem também por eles. Estão aqui conosco nesta noite, acompanhado também com a mãe, nós nos alegramos também com a presença deles. Irmãos, ainda refletindo com os irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós vamos trabalhar o versículo 10 até o versículo 17, deixando os versículos 18 em diante para uma outra oportunidade. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 17, vamos fazer a leitura alternadamente. Eu vou ler os versículos pares, irmãos, por gentileza, os versículos ímpares. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei na palavra. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que o Senhor aplique ao nosso coração a sua palavra. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos te dar graça pela tua palavra, queremos pedir que o Senhor aplique ao nosso coração. Ajuda-nos para que possamos compreender, viver e desejar, ó Deus, que a palavra do Senhor esteja presente no nosso dia a dia. Guarda, ó Deus, a nossa entrada e a nossa saída. Fala, ó Deus, ao meu coração, coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos dizendo que nós não vivemos numa redoma de vidro, nem numa estufa espiritual, nem estamos em uma colônia de férias, em um acampamento. Ao contrário, nós vivemos num campo minado pelo inimigo, uma arena de lutas, de combates, sem tréguas, sem acordo de paz. Há uma luta mundial, supra-racial, supra-terrena, espiritual e contínua. Não existem pessoas neutras nesta guerra. Não existe tempo de trégua nem conflagração. Não existe acordo de paz. Existe, sim, só duas categorias: aqueles e aquelas que estão alistados no exército de Deus, e são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, são aqueles que um dia confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Quanto a essa batalha, há dois perigos, há dois extremos, que são nocivos
a vida da igreja. Primeiro, é subestimar o inimigo. Há muitas pessoas incautas que negam a existência do diabo. O diabo existe, o diabo está solto, a Bíblia chama o diabo de ladrão, de mentiroso, de pai da mentira, de leão, e aí a negação dele é a expressão mais escandalosa do satanismo. Exatamente o que o diabo quer é que a gente possa negar, dizer que ele não existe. Por outro lado, há aqueles que superestimam o inimigo, aqueles que falam muito mais no diabo do que em Deus, aqueles que falam tanto no poder das armas e da estratégia dele, que superestimam o poder dele. Faz do diabo o protagonista de quase todas as ações. Tudo é o inimigo. Se há uma dor de cabeça, que a pessoa poderia muito bem tomar aí um comprimido, uma aspirina, mas diz que é coisa do diabo. O pneu do carro furou no trânsito, é a artimanha do inimigo. Conta até uma história, que uma certa ocasião, um camarada que tinha um carro foi convidado por um grupo de pessoas assim, para que pudessem levar essas pessoas para um culto, numa vila, num lugar, onde estrada não muito boa. E ali, na proporção que o carro ia caminhando, e eles em cima daquela caminhoneta, e tudo o que acontecia, eles gritavam, é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. E aí o pneu furou, foi o inimigo. Chegaram na frente, tinha uma árvore caída, foi o inimigo. E finalmente chegaram no lugar do culto. Fizeram o culto, voltaram para casa, no dia seguinte ou semana seguinte, procuraram aquele motorista. O senhor não gostaria de fazer uma nova viagem com a gente? Ele disse, não, vocês têm inimigo demais. Tudo é inimigo. Nós erramos quando dizemos que o inimigo não existe. Nós erramos quando afirmamos que tudo é o inimigo. Nisto, a gente quer dizer que o homem já não é mais culpado e nem precisa de arrependimento. Ele é apenas uma vítima. Esse tipo de interpretação está de desacordo com as Escrituras. Segundo, nós não podemos confundir a ação do diabo com a ação das obras da carne. Antes de falar com quem devemos lutar, Paulo deixa bem claro contra quem nós não devemos lutar. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra a pessoa. A nossa luta não é física, ela é espiritual. Paulo diz no versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí, a partir do versículo 11 até o versículo 15, Paulo vai descrever com quem nós estamos lutando. Nós não podemos lutar contra quem nós conhecemos. Há um provérbio chinês que diz o seguinte, se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, você tem possibilidade de 100% de vitória. Mas se você conhece apenas a você mesmo e não conhece o inimigo, há possibilidade de 50% de vitória. Mas se você não conhece a você e conhece o inimigo, há também uma pequena possibilidade de uma vitória. Então, nós precisamos saber que a nossa luta não é contra quem nós não conhecemos. E esse inimigo tem característica. Efésios 6, 11 e 2 diz que o diabo, mesmo não sendo onipresente, não sendo onisciente, não sendo onipotente, porque só Deus é onipresente, só Deus está em todos os lugares, só Deus conhece todas as coisas, só Deus tem todos os poderes
Mas o diabo tem os seus agentes espalhados em toda parte. E esses seres caídos estão a seu serviço, para guerrear contra o povo de Deus. E aí nós chamamos a sua atenção para algumas verdades. Primeiro, o reino das trevas possui uma organização. E Paulo traz aqui as suas posições. Paulo diz que são principados, são potestades, são dominadores. Então tem uma sua organização. Existe uma estratificação de poder no reino das trevas. Paulo fala de principados, de poderios, de príncipe deste mundo, príncipe do mundo das trevas, exército espiritual do mal. Existe uma cadeia de comando, existem cabeças e subalternos, líderes e liderados, quem manda e quem obedece. O reino das trevas articula-se contra a igreja. O diabo e os seus demônios rodeiam a terra e passeiam por ela. A Bíblia diz que nos dias de Jó, um certo dia, vieram os filhos de Deus na presença do Senhor e Satanás veio no meio deles. E Deus disse: observaste o meu servo Jó? E aí começa, porque esse inimigo, ele não dorme, ele não tira férias, ele não descansa. Esse inimigo tem um variado arsenal, ele usa ciladas para cada pessoa, para cada um de nós, para cada igreja, ele usa uma estratégia diferente, ele ousa mudar os seus métodos. E aí nós destacamos aqui algumas características desse terrível inimigo. Veja o versículo 11 e 12. Em primeiro lugar, ele é um inimigo invisível. Porque a nossa luta não é contra o sangue, sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O diabo e os seus agentes são seres reais, porém invisíveis. Esse inimigo, ele trabalha 24 horas por dia. Pedro diz que ele é como um leão que ruge ao nosso redor. Ele escuta cada palavra que a gente fala, ele vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. Ele é o inimigo espiritual e ele nos acusa diariamente diante de Deus. E as suas obras, você não pode guerrear com ele com armas carnais. Em segundo lugar, nos diz que ele é um inimigo maligno, ainda nos versículo 2. A Bíblia chama do diabo de Satanás, de assassino, de ladrão, de mentiroso, de destruidor, de tentador, de maligno, de serpente, de dragão, de Abaddon, de Apolion. Seu intento é roubar, matar e destruir. E ele sabe que a sua sentença já está pronta, ele já está sentenciado à perdição eterna. E aí ele quer levar consigo o maior número de homens e de mulheres, e às vezes impede a igreja de fazer alguma coisa. Em terceiro lugar, ele é astuto. Versículo 11 diz que ele usa ciladas, armadilhas e ardis. Ele age dissimuladamente, como uma serpente. Ele se disfarça, ele se transfigura em anjo de luz. Seus ministros parecem ministros de justiça. Ele usa voz mansa, ele usa muita máscara, ele tenta enganar pessoas, levando a duvidar da palavra de Deus, exaltando a homens ou apogeu da glória. E também ele age assustadoramente como leão, ele ruge para assustar. Paulo fala, no versículo 13, que precisamos tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Que dia mau? É o dia de provas duras, os momentos mais críticos da vida, quando o diabo e os seus subordinados sinistros nos assaltam com grande veemência. O dia mau se refere àqueles dias críticos da tentação, de constante assalto satânico que todos os filhos de Deus conhecem.
É nesses dias, somos subitamente assaltados, sem nenhum aviso, nenhum sinal de tempestade. É como a gente diz, como diz um dos nossos hinos, parece bem de manhã, parece um dia calmo anunciar. De repente começamos a perceber que as coisas não dão certo. Mas ouça uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo sabendo que esse inimigo é persistente, mesmo sabendo que esse inimigo é numeroso, mesmo sabendo que esse inimigo é oportunista, a palavra do Senhor nos traz equipamento que precisamos para essa batalha. Veja comigo que está aí nos versículos 14 até o versículo 17. Em primeiro lugar, no versículo 14, a parte A, Paulo diz, o cinturão da verdade. Portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Em João 8,44, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Mas o crente, cuja vida é controlada pela verdade, pode vencê-lo. A máscara da mentira um dia cai. Um homem de integridade, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. É como Lutero. Lutero enfrentou o diabo e disse que mesmo que tivesse demônios em voz, assim como as telhas que estavam sobre o telhado, ele estava disposto a ir. A não ser que você não pratique a verdade. Se você não pratica a verdade, você não tem como usar a palavra de Deus como verdade. Davi, por exemplo, viveu 1 ano mentindo sobre o caso de Betseba. Tudo começou e de mal a pior em sua vida. O que nós precisamos para que possamos enfrentar esse inimigo? Nós precisamos sim, irmãos, nós precisamos estar firme e cingindo com a verdade. Só isso. Veja a parte B do versículo 14. Vestindo-vos com a couraça da justiça. Essa é a segunda peça que Paulo usa. Essa peça da armadura, feita de metal, cobria o guerreiro do pescoço ao peito, protegia o coração e os órgãos vitais. Esse é um símbolo da justiça que o crente tem que ter em Cristo, como também um caráter justo que o crente exerce em sua vida diária. A couraça representa uma vida devota, santa, piedosa, ou retidão, uma vida reta, de moral, diante de Deus e diante dos homens. Sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há defesa contra as acusações de Satanás. O que é que nós precisamos como igreja para enfrentar o inimigo no dia mau? Primeiro, nós precisamos de cinturão da verdade. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disto é do diabo. Não minta. Fale a verdade uns com os outros. Segundo lugar, nós precisamos da couraça da justiça. Nós precisamos de uma vida devotada, santa, piedosa, reta e de moral diante de Deus e diante dos homens. Versículo 15, Paulo fala de um terceiro equipamento que nós precisamos usar, que é chamado de calçado do Evangelho. Paulo diz assim, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Os soldados romanos, é isso que Paulo tem em mente aqui, os soldados romanos usavam umas sandálias com cravos na sola, para dar segurança e agilidade. A gente vinha na estrada, os meninos vinham conversando sobre um sapato que foi lançado para pessoas que trabalham em construção, no pesado, que se ele pisa em cima de um prego, o prego entorta. Então, a sandália romana era um tipo de coisa forte, feita exatamente para dar segurança e agilidade na caminhada e corrida nos lugares mais diversos. Se quisermos ficar firmes e de pé
na luta, precisamos estar calçados com o Evangelho. E Paulo, falando sobre esse Evangelho, diz que ele é poder de Deus. E é esse Evangelho que nos dá paz com Deus. É esse Evangelho que nos dá paz com o próximo. Precisamos ter pés velozes para anunciar o Evangelho de paz aos perdidos, assim como expressa Isaías no capítulo 52, versículo 7, que conformosos são os pés do que anunciam as boas novas. Em quarto lugar, Paulo fala sobre o escudo da fé como uma parede contra um adversário. Uma das armas mais terríveis eram os dardos de fogo, porque não apenas feriam, mas também incendiavam. O diabo lança dardos de fogo em nosso coração, na nossa mente, mentira, pensamentos blasfemos, pensamentos de vinganças, dúvidas ardentes, desejo de pecar. Se nós não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior e nos levam à desobediência a Deus. Na aljava do diabo, há toda espécie de dardos inflamados, ardentes. Alguns dardos inflamam a dúvida, outros a lascívia, outros a cobiça, outros a vaidade, outros a inveja. Mas nós precisamos, irmãos, como cristão, embraçar sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E em quinto lugar, no versículo 17, Paulo fala sobre o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Satanás ataca a mente. Essa foi a estratégia pela qual Eva foi derrotada. Essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento. E quando Deus controla nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia, o crente que está firmado na palavra de Deus, não cede às propostas sedutoras do diabo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz com que é que nós devemos ocupar a nossa mente. Precisamos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é puro, com tudo aquilo que é santo, com tudo aquilo que é de boa fama, com tudo aquilo que tem louvor. Seja isto que ocupe o vosso pensar. E, finalmente, na parte B do versículo 17, Paulo fala sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a arma de ataque. Essa espada é a palavra de Deus. Vencemos ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. E aí, a gente precisa conhecer bem e manejar bem a palavra de Deus, senão nós não seremos derrotados. O que acontece é que os crentes não conhecem a palavra. Nós não paramos, nós não temos tempo, nós não estudamos, nós não meditamos. Veja que quando o diabo tenta Jesus, Jesus sempre usa a palavra como resposta. É pela palavra que saqueamos o reino das trevas. É pela palavra que saqueamos a casa do valente. É pela palavra que os cativos são libertos. É pela palavra poderosa, viva e eficaz que a nossa vida é livre. E aí a gente vê, poderia fazer uma pergunta ao texto. O que fazer então? Que poder tenho para vencer esta guerra? E aí eu quero trazer algumas colocações, já pensando em concluir. Em primeiro lugar, a gente precisa de revestimento de poder
do Espírito. Veja o que é que Paulo diz no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não podemos entrar na arena de combate fiados na nossa própria força. Precisamos ser revestidos com o poder do alto. Precisamos ter autoridade espiritual, porque sem autoridade espiritual nós seremos humilhados. Não basta falar de poder, precisamos experimentar esse poder de Deus todos os dias da nossa vida. Segundo, precisamos nos revestir dessa armadura de Deus, disso que nós acabamos de falar, pois tomai toda a armadura de Deus. E às vezes, para revestir da armadura de Deus, nós precisamos nos despir da nossa, tirar a nossa própria confiança, tirar as nossas próprias armas, deixar de lado aquilo que nós construímos e nos revestir da armadura de Deus. Em terceiro lugar, versículo 11 diz que nós precisamos também ficar firmes. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Em quarto lugar, precisamos estar apostos e não ceder pressões. Portanto, veja o versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Se não estivermos atentos, corremos o risco de ficar revoltados e amargurados com Deus quando nós nos deparamos com o dia mau. E em quinto lugar, nós precisamos continuar atentos, pois mesmo depois da vitória consagradora, haverá sempre um retorno. Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. E havendo feito tudo, permanecer firme. A nossa luta contra o diabo e as suas hostes continuará até o dia em que ele será lançado no fogo eterno. Enquanto vivermos aqui, nós teremos luta. Aqui não é lugar de descanso, aqui é de guerra. Viver é lutar. Aqui a igreja cristã não é um parque de diversões. E aí a gente poderia ir lá para o versículo 18, que nós falaremos com os irmãos em uma outra oportunidade, mas a gente poderia trazer isso como aplicação para nós, com toda a oração. A oração é a energia que capacita o soldado crente a usar a armadura e a usar bem a espada do Espírito. A palavra de Deus dirigida aos homens é deveras poderosa, especialmente quando ele se acha em íntima relação com a palavra de Deus. Não podemos lutar nesta guerra com as nossas próprias forças, no nosso próprio poder. Moisés orou, e enquanto Moisés orava, Josué usava a espada. É interessante essa história, porque os amalequitas estavam tomando conta daquela região. E Deus tinha dado uma ordem que Moisés pudesse destruir todos os amalequitas. Josué vai para a guerra e Moisés está no cume do monte. E a Bíblia conta a história que quando Moisés levantava as mãos, Josué vencia. Josué era vitorioso. Quando as mãos de Moisés baixavam, os amalequitas passavam a ter a vitória. Ali do lado de Moisés estavam os seus auxiliares. E as mãos começaram a ficar pesadas. E Moisés não conseguia mais ficar com as mãos estendidas. E os seus auxiliares seguravam as suas mãos.
Isso quer dizer, irmãos, que nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação, como a igreja do Senhor, nós precisamos, irmãos, nós precisamos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos permanecer firme contra as arciladas do diabo. Nós precisamos reconhecer que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nós precisamos de oração, nós precisamos da palavra do Senhor, mas nós precisamos também da presença, do apoio, da sustentação, da palavra dos irmãos. Nessa caminhada, nós precisamos estar juntos. Se estivermos separados, isolados, nós seremos derrotados. Os presbíteros precisam muitas vezes sustentar as mãos dos pastores. A igreja precisa muitas vezes sustentar as mãos dos seus presbíteros, da sua liderança. E nós fazemos isso quando nós oramos. O que me assusta nesses dias de trevas, nesses dias maus, é que nós deixamos de orar, irmãos. A igreja não ora como deveria orar. Nós não oramos mais. Hoje à tarde eu estava ouvindo um testemunho, uma palestra de uma senhora, uma coreana, naturalizada brasileira, tem levado caravanas de pastores à Coreia quase todos os anos, 2, 3 vezes ao ano. E ela estava dando um relato de como é que a Coreia ficou após a invasão japonesa. E um grupo pequeno de cristãos se comprometeram de orar por aquela nação e reconstruir aquela nação. E os irmãos se levantavam às 3 horas da manhã nas suas casas e começavam a orar pela Coreia. As igrejas, ela disse que ainda hoje todas as igrejas abrem as suas portas às 5 horas da manhã para que o povo vá orar. Tem reunião de oração todos os dias, os 365 dias do ano. A igreja está orando. Deus restaurou aquela nação. Deus fez daquela nação uma referência. Deus salvou aquele povo. A nossa nação está entregue, irmãos. Nós precisamos que a igreja esteja orando pela nossa nação. Precisamos estar orando por todos aqueles que estão investidos e revestidos de autoridade. Entendendo que a nossa luta não é contra o A nem B, nem contra o P, nem contra o T. A nossa luta, ela é espiritual. E se queremos ver uma nação transformada, abençoada, precisamos a nossa participação em oração. Para isso, quero convidar os irmãos. Terça-feira, estarmos aqui em oração. Porque a oração é a energia que nos capacita para usar a armadura e a espada do Espírito. A oração é o nosso treinamento. Permaneceis firmes, revistam de toda a armadura, tirem todas as roupas que não agradam ao Senhor, põe a armadura do Senhor, para que no dia mau a gente seja vitorioso. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus.